Olá, voltando ao estudo O Fim do Mundo. Vou continuar até concluir esse estudo, já é o terceira parte, na verdade, o terceiro vídeo. Vamos começar aqui em Daniel 12, os tempos do fim. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos de teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e nojo eterno. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça como as estrelas sempre e eternamente. Então está falando aqui em Daniel 12 que haverá o fim de tudo, o fim do tempo, dos tempos. O fim não é apenas de uma era, de um milênio, de 2 milênios. É o fim do mundo geral. Deus revelava aqui para Daniel que vai haver uma grande destruição final. Mas aquilo que o cientista não te dá esperança, Deus te dá uma esperança. Porque afinal de contas você é uma vida, é uma alma e é uma alma vivente. Você tem vida, espírito, você pensa, raciocina, você ouve, você fala, você se percebe. Então você tem obras, você sabe qual foi e qual é a tua obra até aqui. Se elas são boas, se elas são mal. Que obras? Aquilo que você fez por meio do teu corpo. E a palavra de Deus, ela fala que naquele tempo vai se levantar Miguel, o anjo do Senhor, para livrar aquele que for achado escrito no livro da vida. E fala que nesse dia do julgamento final, que será, porque está falando aqui, mas aquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e nojo eterno. Então tem uma chance de salvação. Os que morreram salvam do Senhor com boas obras, e aqueles que morreram, pereceram com obras boas, vão ressuscitar no último dia. Os que foram com boas obras herdarão a vida eterna. E os que foram com más obras ressuscitarão também, mas para a vergonha eterna. Vamos continuando. Em outras palavras, embora algumas pessoas tentem usar o mal deste mundo como desculpa para negar a existência de Deus, muitas pessoas usam o que acontece aqui no mundo, até nas vidas deles. Também não se percebe que muitas vezes eles são causadores de males, para ter desculpa, que não crê em Deus, não crê e não acredita que Deus existe. Mas Deus, ele existe, porque ele, aqui em João, ele fala, louvado seja Deus, ele existe e ele é misericordioso. Ele fala que ele tem um galardão para cada um de nós. E João 3,16 fala aqui que Deus, ele amou o mundo de tal maneira, mesmo nós que somos os moradores do mundo sendo maus, ele amou o mundo, fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas venha ter a vida eterna. Então, se Deus, o Criador do mundo inteiro, ele criou tudo, terra seca, mar, os céus, a terra e tudo que nele há. Ele amou o mundo de tal maneira, ele amou aquilo que ele fez, a criação dele. E toda a criação é agradável, toda a criação é agradável diante dos olhos de Deus.
mas aquela que Deus mais ama, que Ele deu vida, que Ele fala que a imagem e semelhança dele é os seres humanos. Não pensa você que Deus ele escolhe, porque você é bonitinho, aquela é bonitinha, a pele daquele é clara, o olho é azul. Conforme um dia eu estava num curso e uma pessoa começou a discutir a cor de Jesus. Porventura, ela já viu Jesus? Jesus disse que Ele está em mim, Ele está em você, Ele está em cada um que o busca. E Deus disse que nós somos a imagem e semelhança dele. Se Deus quis fazer o etíope bem negro, escuro, parecendo uma pérola negra, linda, maravilhosa, os índios que chamam de pele amarela, japonês, de pele amarela, vermelha, chama a pele do índio. Quem somos nós? Quem é você? Você vai dar conta de você, cada qual vai dar conta de si mesmo. Não pensa que o desprezo às pessoas, que nós achamos que são melhores que elas, nós não somos melhores que ninguém. O verdadeiro e único perfeito é Deus, e Ele fez aquilo que lhe apraz. E Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o único Filho dele, Jesus, que estava com Ele desde o princípio do mundo, para morrer na cruz do Calvário, derramar o sangue dele por nós, porque as coisas velhas, ele fala que tudo que foi lá do Velho Testamento já passaram. Tem pessoas presas no Velho Testamento, magoada, revoltada, só era guerra, Deus só defendia os israelitas, Deus só foi com os israelitas, Deus odiava todas as nações. Tem pessoas que elas estão nesse século 21 se desviando, caindo, acreditando nessa mentira de Satanás. Deus não. E Deus falou aos israelitas que todo estrangeiro que chegasse a eles era para circuncidar. Se eles aceitassem, aí Deus ia ser Deus dele. Deus não desprezaria o estrangeiro. O amor de Deus, ele é unânime para aquele que acreditar nele. E a palavra fala que Deus destruiu muitas nações, sim, por causa desses israelitas, esse povo hebreu que saiu do deserto, sim, porque no caminho que ele estava peregrinando para atravessar até onde eles iam chegar, Deus já provou eles ali, era para ser 4 dias, 4 noites. Ficaram rondando 40 dias, 40 noites, porque Deus viu já que eles pecavam, murmuravam, reclamavam. Então Deus já viu que eles iam dar trabalho e deram trabalho e não era diferente das outras nações. Mas o que Deus fez e destruiu muitas outras nações por causa deles. Porque Deus os escolheu. Eles não tinham armas, eles iam iniciar a sua vida, eles iriam começar, e muitos não queriam que eles começassem, já queriam matar eles do caminho, queria extirpar, queria fazer aliança até alguns, mas que eles aceitassem os seus deuses, as suas idolatrias, que eles dessem os filhos deles para eles casar e vice-versa, mas adorando as suas idolatrias, como muitos se desviaram, como Salomão no final da vida, e muito mais. Então Deus ele é bom até demais, porque a palavra dele, quando ele destruiu a torre de Babel, ele falou que ele destruiu e confundiu as línguas, porque Deus havia dado uma ordem desde o princípio: crescer e multiplicai. Deus nunca queria dar o fim do mundo, ele queria que todo mundo fosse fiel a ele, para viver uma vida digna na terra eternamente. Paz como no jardim do Éden, mas deixaram-se levar, se enganar por Satanás. Não deixe se levar, não deixe se enganar por Satanás, porque muitos querem usar o mal que está no mundo, até usar o Velho Testamento, afastar-se de Deus, sem compreender que é Satanás que está o enganando, endurecendo o coração dele. Deus ele é amor, por isso nós estamos aqui. Então muitas pessoas querem dizer que não acredita que Deus existe, querem se acreditar em si mesmo, mas eles esquecem uma coisa, que eles têm um dia e hora determinado por Deus na terra e morrem e perecem, e vai perecer o quê? A sua vida com eles, as suas expectativas, seus planos, as suas esperanças. Mas Deus ele é eterno, ele quer te dar uma nova esperança, porque estamos próximo do fim. Então a palavra do Senhor diz que Deus ele é amoroso. Louvado seja Deus. E ele demonstrou o seu grande amor por nós,
mesmo sendo nós ainda pecadores. Então, há muitos que acreditam que Deus não existe, né? O Senhor fala que Deus, ele se revela para aquele que dá uma oportunidade para ele. Deus nos colocou no mundo. Mas se eu estou sofrendo ou não, e eu quero me aproximar dele, muitos, a maioria de nós, vamos na dor, né? No sofrimento, no medo, e Deus se revelará para nós. Então ele é aquele que nos ama e ele faz uma advertência para nós que nós podemos assim encontrar, né? Há muito das advertências do Senhor em Apocalipse. Apocalipse fala que virá o fim virá e não tardará. Apocalipse 14 aqui, Deus dá uma advertência e ele fala assim: louvado seja Deus. Ele fala assim: o cordeiro e os 144 mil. Esse 144 mil era para o povo de Israel. Então olhei e vi que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas e cantavam um cântico novo do trono e diante dos 4 animais, dos anciãos, e diziam: podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Então ele tocava essa harpa e cantava um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais, dos anciãos, e ninguém podia aprender aquela música, aquela cantiga, aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Esses são os que seguem o cordeiro para onde quer que vá. Talvez não seja só do judeu israelita, não. São os virgens que deixaram tudo e se santificaram a Deus. Deus deu um privilégio. Eles vão cantar uma canção, um cântico que ninguém vai aprender. Só Deus deu para eles. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Que maravilha, né? Então nós que estamos esperando o fim dos tempos, sabemos que o Senhor, ele virá. Ele fala aqui na Isaías 54, porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor que compadece de ti. Então Deus, ele faz uma promessa, mesmo quando tudo for acabar, aquilo que ele prometeu jamais cairá por terra. Ele cuidará de nós, ele zelará de nós. Então Deus deu o seu Filho amado, o seu Filho único, para morrer por nós na cruz, porque aquele que acreditar que Jesus é o Filho de Deus não vai temer o fim dos tempos, não vai temer as guerras, doenças, pestes, as pragas, fome, que já estão aí, o desespero que vão entrar em cada lar, em cada família, depois virá o arrebatamento e depois um milênio com Satanás, os que ficarem aqui no mundo, e depois as guerras e o Amargedon. Vamos buscar a face do Senhor e vamos aguardar os acontecimentos, porque certamente virá e não tardará o fim do mundo.